Graças e paz, amados. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse ano todo, nós nos reunimos, com o pastor e foi direcionado pelo nosso pastor de que esse ano vai ser o ano de evangelismo. E nós vamos estudar, vamos falar sobre evangelismo, vamos trazer mensagens sobre evangelismo, vamos estudar na escola bíblica, tudo sobre evangelismo. E esse vai ser o nosso tema durante todo o ano. Então eu quero convidá-los, hoje também, a escutarmos um pouco também sobre o evangelismo de Jesus Cristo, da parte de Jesus. E que nós possamos aprender o exemplo de evangelismo de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos aplicar e viver esse modelo de evangelismo em nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé e abrirem suas Bíblias no livro do evangelista Marcos, livro de Marcos, capítulo 10, versos de 35 a 52. Marcos 10, 35 a 52. Você também pode acompanhar aqui pela televisão, pela tela da TV. Carol está colocando aí para a gente, já colocou. Todo mundo achou? Amém? Então vamos fazer a leitura. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Então entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos diziam aos brados: cala-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vai, pois a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, até aí.
Poder sentar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi lida, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos mostre, Pai, qual é o teu desejo, o teu querer, a tua vontade, assim como tu me mostraste através das Escrituras durante essa semana. Tu mostraste que esse era o texto que tu queria para teu povo, e tu queria falar para teu povo através dele. Nos abençoa, Pai, e traz a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. É tanto que esse ano escolhemos evangelismo porque nós começamos a fazer uma ação evangelística o ano passado e ficamos muito felizes com isso. Muitos de nós aqui visitamos a Vila Vicentina, não é isso? Quem é que foi aqui na Vila Vicentina? Levanta a mão. Olha aí. Conversou com jovens, né? Jovens idosos que estavam ali, homens, mulheres. Nós sentamos com eles, conversamos, soubemos um pouco da história de cada um, soubemos os nomes deles, levamos, né, alguns mantimentos, alguns produtos de higiene para aquele povo, aquelas pessoas, e nós também começamos a preparar marmitas e entregar marmitas esse ano passado. Foi isso ou não? E hoje, quantas marmitas nós estamos entregando, pastor? 150. A gente começou com quantas? Eu acho que era 70, né? Dobramos o número e ainda estamos entregando mais do que o dobro, um pouco mais que o dobro. E nós começamos a ter um espírito evangelístico. Começamos a ter um espírito de sair para as ruas, sair das portas da igreja e alcançar o mundo. Amém? Mas não para por aí. Ainda temos muito a aprender, muito a crescer, muito a conquistar. Nós temos as visitas que fizemos entregando marmitas, nós fomos nas UPAs, fomos nas ruas, no mercado de Mangabeira, né, ali na região do mercado de Mangabeira, Hospital da Criança e muitos outros lugares também. Mas não basta somente a gente estudar o que é evangelismo, falar sobre evangelismo todo esse ano, como nós vamos falar, vamos estudar, mas isso não é o que basta, é muito pouco. Nós vamos precisar viver realmente o evangelismo. Nós vamos precisar realmente respirar o evangelismo. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Primeiro, a gente precisa seguir o exemplo de evangelismo daquele que é o nosso Salvador e o nosso Senhor, o nosso Rei Jesus Cristo. Se nós prestarmos atenção no jeito como ele evangelizava, nós vamos aprender a evangelizar com excelência. Amém? Então, vamos ver um pouco sobre o evangelismo de Jesus Cristo hoje, o dos seus discípulos e os frutos que foram gerados pelo evangelismo, tanto para quem foi evangelizado, como para quem evangelizou. Durante o ministério de Jesus Cristo, ele se relacionou com muitas pessoas que tinham alguma necessidade. Seja essa uma necessidade material, espiritual, uma necessidade de saúde. As pessoas que Jesus encontrava pelo caminho, elas precisavam, a maioria delas precisava de alguma coisa, seja em qualquer âmbito, ou de saúde, ou espiritual, ou material. Na maior parte desses encontros, Jesus, quando se relacionava com essas pessoas, ele não se relacionava com elas como um mestre, como um senhor, como um rei, com superioridade, mas sim ele tratava essas pessoas como iguais, pessoas que precisavam de Deus, e ele se colocava como um amigo, como companheiro, como irmão,
e olhava para essas pessoas com empatia, com amor, e se colocava no lugar delas, sabendo o que elas estavam passando, o que elas sofriam, qual era a sua luta, e trazia consolo para elas. Foi assim com a mulher samaritana, quando ela estava no poço. Jesus sabia da vida dela toda, sabia que ela já tinha casado várias vezes, sabia que ela ia ali aquela hora porque não era uma hora que não tinha ninguém ali naquele lugar, porque ela tinha vergonha de ir buscar água. E mesmo assim Jesus chegou até ela, a evangelizou, falou do reino dos céus e deu a ela uma água que ela nunca mais teria sede. Assim foi também com Zaqueu, que Zaqueu era um homem que era desprezado pelos judeus, porque era um coletor de impostos. Jesus foi até ele, jantou na casa dele. E Zaqueu se converteu e a sua família toda se entregou a Deus. Assim também foi com a mulher Ciro-fenícia, quando chegou para Jesus, mesmo não sendo da comunidade judaica, não sendo judia, ela se aproximou do Senhor e disse: eu sei quem é Deus, eu sei quem você é, e eu preciso de você. E Jesus deu uma resposta a ela, disse: eu não posso tirar a comida que é dos meus filhos para lhe dar. E ela disse: eu como das migalhas que caírem no chão. E aí Jesus se compadeceu daquela mulher e ajudou-a, e mudou, transformou a vida dela. As pessoas que se relacionavam com Jesus, elas sofriam. E Jesus sabia de tudo que elas estavam passando, porque Jesus, o nosso Deus, Ele tem onisciência, Ele sabe de todas as coisas. E Jesus conhecia aquelas pessoas no íntimo delas, no que elas precisavam. Por isso, Jesus os abordava com empatia, com amor, e gerava um relacionamento ali verdadeiro entre Deus e homem. Mas há uma pergunta que eu quero fazer para vocês, nesse texto que nós lemos. Jesus, quando ele encontra com o cego Bartimeu, ele faz uma pergunta a ele, e ele diz: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Por que é que Jesus faz essa pergunta? No Evangelho nós só vamos encontrar 4 vezes Jesus fazendo essa pergunta. Jesus faz essa pergunta a Tiago e a João, no mesmo texto, um pouco antes, um pouco depois, né? Ele faz a mesma pergunta para Tiago e João, seus discípulos. Nós vamos ver ele fazendo essa pergunta a Bartimeu, e nós vamos ver ele também fazendo essa pergunta no Evangelho de Lucas, embora alguns estudiosos acreditem que era o mesmo Bartimeu. Lá não tem o nome Bartimeu, mas alguns estudiosos acreditam que seja a mesma pessoa. E no relato de Mateus, em Mateus 20, 32, Jesus encontra 2 cegos na saída da cidade de Jericó e os chama perguntando: o que queres que eu te faça? São as 4 vezes que nós vemos essa pergunta nos evangelhos, na palavra de Deus. E por que Jesus faz essa pergunta? O importante aqui não é nem saber quantas vezes ou a quantas pessoas Jesus fez essa pergunta, mas saber por que Jesus fez essa pergunta: o que queres que eu te faça? Por que será? Vamos pensando aí, enquanto a gente vai ver a segunda parte agora. A primeira pergunta para a nossa reflexão é: como é que eu tenho evangelizado? Como é que você tem evangelizado? Como é que eu tenho evangelizado? Como é que a gente tem saído para evangelizar? Ou no nosso trabalho, ou na escola, ou em casa, ou com o meu vizinho, ou com a minha família que ainda não se chegou a Jesus Cristo. Como é que eu tenho evangelizado? Como é que eu tenho falado da palavra de Deus? Será que nós temos evangelizado com o mesmo propósito que Jesus?
Será que nós temos feito do mesmo jeito que Jesus fez? Chegamos até as pessoas, conhecemos intimamente a vida delas e transformamos as vidas delas? O que é que nós buscamos de Jesus quando a gente está evangelizando? O que é que a gente pede a Jesus quando a gente vai evangelizar? Senhor, me ajuda a evangelizar, me ajuda a salvar essas pessoas. Como é que a gente age para evangelizar? Como é que a gente tem evangelizado? Jesus, ele se dirigiu à cidade de Jericó para que as pessoas daquela região conhecessem o reino de Deus. Quando Jesus vai até Jericó, Jesus está começando uma ação evangelística em Jericó. Ele foi até aquela cidade para que as pessoas soubessem quem é Deus e quem é Jesus Cristo. E ainda em Jericó, Jesus falava intimamente aos seus discípulos sobre o que aconteceria no seu futuro. A gente leu aí no texto que Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, o que vai acontecer é o seguinte: daqui a uns dias eu vou ser preso, vou ser morto, vou ser crucificado, e isso vai acontecer comigo. E os discípulos ficaram olhando para Jesus. E depois que Jesus falou isso, calados eles estavam, 2 deles se aproximaram de Jesus. Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram até Jesus e disseram: mestre, nós temos um pedido para fazer para o Senhor. Talvez você pudesse pensar assim: irmão, Jesus falou que ia morrer, que ia ser morto, que ia ser crucificado. Talvez eles estivessem indo lá pedir a Jesus para que ele escapasse, fugisse, se escondesse ou lutasse, para que ele não fosse morto, para que ele não fosse crucificado. Mas aqueles 2 se aproximaram de Jesus com um pedido pessoal e um pedido que não era um pedido do coração de Deus, não era um pedido do reino, mas era um pedido para si mesmos, para si próprios. Eu tenho certeza que se o pastor chegasse para vocês e dissesse assim: olha, irmãos, daqui a uns dias eu vou morrer. Como é que você se sentiria com isso? Você dizer: não, pastor, vamos dar um jeito aqui, vamos procurar um médico, vamos ver o que é que a gente faz, vamos procurar um jeito aqui do Senhor se salvar. Vamos procurar uma maneira aqui de o Senhor não morrer. O que é que está acontecendo? E nenhum daqueles discípulos chegou para Jesus para dizer assim: Senhor, o que é que está acontecendo? O Senhor vai morrer? O que é que está acontecendo? Vamos ajudar? O que é que a gente pode fazer para o Senhor não morrer? Pedro, ainda no final, disse assim: Senhor, se o Senhor morrer, eu vou junto. E na hora que Jesus foi preso, Pedro correu. Na hora que Jesus foi preso, Pedro correu. E aqui nenhum dos discípulos falou nada. Mas aí chegaram 2 até Jesus, não para conversar com Jesus e trazer uma solução para a morte que ia acontecer, mas para chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, a gente queria conversar com o Senhor, vem cá. Eu e meu irmão aqui, a gente queria um lugar de honra aí. Queria sentar lá do seu lado, tá? À direita. À direita era o lugar onde ficavam os conselheiros dos reis. Aqueles que eram os mais importantes ficavam à direita do rei. E ele disse: Senhor, a gente quer ficar à direita, viu? Tem mais aí, tem 10, nós somos 12, tem 10. Os 10 o Senhor coloca no outro canto, mas nós 2 queremos ficar à direita, tá? Esses 2 não estavam entendendo o que é o reino de Deus. Eles não estavam entendendo também o que é evangelismo. Eles estavam ali naquele lugar pensando em se autopromover, em serem os melhores. E quantas vezes nós não procuramos no reino de Deus sermos os melhores? Um evangelismo eficaz é aquele que busca primeiro fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Se a gente for sair para evangelizar, pensando que quando eu sair para evangelizar, vou ser aquele que mais vai converter pessoas.
Quando eu sair para evangelizar, eu vou ser aquele que todo grupo vai olhar para mim assim, ó. Aquele cara ali sabe evangelizar, ele sabe abordar as pessoas, falar de Deus, ele conhece a Bíblia todinha, ele fala bonito, viu? Ou será que eu vou querer ser aquele que sai para evangelizar e quer matar a fome de todo mundo, entregar marmita para todo mundo? Olha, quando o pastor entregar marmita são 150, eu vou entregar 120, só eu. Vou fazer rapidinho ali, entregar a todo mundo. Ou será que quando evangelizar eu vou ser aquele que vai dizer assim, não, eu vou liderar, vamos lá, ó, eu vou ensinar vocês aqui como é que evangeliza, vamos lá, venha comigo aqui que eu vou ensinar. Ou vou ser aquele que vai dizer assim, eu vou dar o melhor de si, vou me destacar para o pastor me elogiar, para os irmãos da igreja dizer assim, esse é que é o evangelista, viu? Esse irmão aí não tem igual a ele não. Mas infelizmente eu sinto informar a vocês que se a gente pensar assim, o nosso padrão de evangelismo vai estar errado. Evangelizar não é buscar a promoção de si mesmo, assim como Tiago e João estavam. Tiago e João, quando Jesus os levou para evangelizar na cidade de Jericó, estavam pensando só no seu próprio umbigo. Estavam pensando em ser os melhores no reino dos céus e no reino de Deus. Estavam tão focados em tirar vantagem do relacionamento com Jesus, que não estavam prestando atenção nas palavras de Jesus, nem nas atitudes de Jesus, nem no exemplo de evangelismo de Jesus. Porque Jesus tinha acabado de curar um cego, e aqueles homens não estavam percebendo que o modelo de evangelismo de Jesus era diferente do que o que eles pensavam. Se os grandes evangelistas pensassem assim, o mundo hoje não estaria transformado. Paulo não teria evangelizado todo mundo conhecido se ele ainda fosse aquele Saulo. Nada contra você, viu, Saulo? Mas quando Paulo era Saulo, ele era prepotente, ele era arrogante, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, ele se gabava de ter estudado aos pés de Gamaliel e de conhecer todas as escrituras, e ele buscava promoção no reino dos judeus e buscava promoção também no Império Romano. Ele queria ser o melhor. Mas aí ele tem um encontro com Jesus Cristo. E a vida dele é transformada. E através dessa transformação, Paulo consegue alcançar todo mundo, quando ele começa a enxergar através dos olhos de Cristo. Amém? Eu não sei se vocês ouviram falar de um grande evangelista dos tempos de hoje, chamado Billy Graham. Ele já faleceu. Mas Billy Graham, ele era um homem muito simples, e foi um homem que encheu vários estádios de pessoas sedentas da palavra de Deus. Porque Billy Graham reconheceu que ele não era nada nem ninguém e que precisava de Jesus Cristo e que o mundo precisava conhecer esse Jesus Cristo. Billy Graham não procurou de jeito nenhum a glória para si mesmo, como Tiago e João. Mas ele procurou, de todo modo, levar a palavra de Deus a todos aqueles que não conheciam. Se Tiago e João estivessem com o coração voltado para Jesus, para perceber o exemplo de Jesus, tinham visto Jesus um pouco antes, tinham percebido um pouco antes deles fazerem essa pergunta, tinham percebido como foi que Jesus se aproximou daquele homem cego, como Jesus conversou com aquele homem cego e como Jesus transformou aquela vida daquele homem cego. Isso sim é um evangelismo verdadeiro. Isso sim é evangelizar. E é interessante que nós vemos aqui dois pedidos, o pedido de Tiago e João e o pedido do cego, e vemos as duas perguntas iguais de Jesus. Jesus pergunta a ele, o que vocês querem que eu faça? E ao cego ele diz, o que você quer que eu te faça, Bartimeu? Foi a mesma pergunta,
Mas o intuito dos três era diferente, né? O intuito de Tiago e João era diferente do intuito de Bartimeu. Tiago e João queriam glória para si. E Bartimeu, ele queria somente restauração espiritual, mudança de vida. Ele queria ser curado. Ele queria voltar a enxergar. E na cultura judaica, eu já falei aqui para vocês, que na cultura judaica, quem tinha alguma deficiência, essa pessoa era excluída da sociedade. E aquele homem queria voltar a enxergar para poder voltar ao templo e se mostrar ao sacerdote, se purificar, fazer sacrifícios para Deus e voltar para a sua família, voltar para a sua casa, voltar a trabalhar, voltar a ter renda e voltar para a igreja, que é o templo, e se voltar para Deus. Bartimeu buscava restauração, mudança. E aí eu volto à pergunta: como é que nós temos evangelizado? Como é que eu tenho evangelizado? Qual é o meu propósito a evangelizar, a seguir Jesus? Qual tem sido a minha atitude como evangelista? Se evangelizar for somente falar de Deus, é muito fácil. Falar de Deus a gente fala para qualquer um, para qualquer pessoa. Jesus, quando encontrava com as pessoas, ele não ficava dizendo assim: olha, esse é o reino de Deus, Deus é assim, eu sou Deus, eu sou isso, eu sou poderoso, eu sou onipotente, eu sou onipresente. Vocês viram Jesus abordar alguma pessoa que estava sofrendo falando assim? Antes, Jesus se compadecia daquelas pessoas, se colocava no lugar delas. Quando Jesus queria falar sobre o reino de Deus, sobre o Pai dele, sobre ele falava isso em secreto nos seus sermões para os seus discípulos, para o povo que já conhecia a palavra de Deus. Mas quando ele encontrava pessoas que necessitavam de salvação, de restauração, de cura, ele aplicava o reino de Deus de modo prático. De modo prático. Jesus se relacionava diretamente, intimamente com aquelas pessoas. Ele chegava até elas e reconhecia e via o que elas necessitavam. E entrava no coração daquelas pessoas e transformava a vida delas. Bartimeu, ele passou grande parte da vida dele dependendo da ajuda dos outros. Precisando de abrigo, de roupa, de alimento, de esmolas. E pode ser até que Bartimeu, acostumado a pedir tanto, esperasse até de Jesus um auxílio de um rei. Porque Bartimeu tinha escutado sobre quem era Jesus Cristo e que ele ia passar naquela cidade. E ele já ficou animado. E aí disseram: Jesus é um rei, Jesus é o rei dos reis, ele é filho de Deus, ele é poderoso, ele é grande. E as pessoas começaram a falar de Jesus e disseram: ele curou muitas pessoas. E Bartimeu pode ter pensado assim: rapaz, se esse Jesus passar aqui, ele vai mudar a minha vida, ele vai resolver a minha situação. Mas pode até ser que Bartimeu não esperasse uma cura, que ele esperasse que Jesus chegasse a ele e lhe desse uma condição melhor do que os outros. Em vez de que ele recebia dos outros, que eram restos, migalhas, eram roupas velhas, era a comida que sobrava, algumas moedinhas. Talvez ele estivesse esperando que Jesus, como era um rei, lhe desse muito ouro, roupas bonitas, um lugar para morar. E aí Jesus chega até Bartimeu e faz a pergunta: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu te faça? E aí, essa pergunta traz a Bartimeu um momento de reflexão. Bartimeu começa a pensar: e agora? O que é que eu vou responder para ele? O que é que eu vou dizer para Jesus? E Bartimeu pensa, reflete e diz: Senhor, que eu veja, que eu volte a enxergar. Irmãos,
Nós precisamos ter prioridade também no que nós fazemos diante de Jesus e o que nós pedimos diante de Jesus. Jesus, quando Tiago e João perguntaram a ele, pediram a ele para ter um lugar no reino dos céus, ao lado dele, sentado à direita dele, Jesus deve ter pensado: Tiago, João, vocês não conhecem o meu reino. O meu reino é diferente. É diferente do que vocês estão pensando. A gente leu aqui que Jesus disse: os reinos desse mundo, os grandes e poderosos, eles governam sobre os outros. Mas o meu reino é diferente. O meu reino é totalmente diferente do reino que vocês estão pensando. E Jesus tinha acabado de mostrar isso a eles. Jesus disse: quem de vocês quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus podia muito bem ter curado Bartimeu sem perguntar nada a ele. Mas Jesus se relaciona com Bartimeu. Jesus chega perto de Bartimeu e faz a pergunta a ele e deixa que Bartimeu se expresse. E Bartimeu começa a pensar e diz: Senhor, realmente, não é riqueza que eu quero, não é dinheiro, não é um lugar melhor, não é roupa, como todos aqui já têm me dado. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida, mude a minha vida. Jesus, ele queria gerar relacionamento. Jesus queria estabelecer uma conexão com uma pessoa que estava ali em sofrimento. O que mais Bartimeu precisava não era somente de uma operação milagrosa, de uma cura. Cura por cura não vale. Cura por cura não vale. Mas Jesus fez a diferença na vida daquele homem. E aí, ao ser escutado por Jesus, a ter apresentado a sua causa, Bartimeu se sente realizado. Porque nunca ninguém deve ter perguntado a Bartimeu: o que é que você está precisando? Você está precisando de alguma coisa? Primeiro, eles não queriam chegar perto para não se contaminar. Então eles jogavam as moedas de longe, jogavam roupas de longe, deixavam a comida ali como um cachorro para ele ir lá buscar, para não tocar nele. E Jesus chega e conversa com ele, fala com ele. Isso é evangelismo. Isso é intimidade. É muito bom a gente ir até a Vila Vicentina, como fomos, visitar os idosos, levar alimentos, produtos de higiene. É muito bom a gente entregar panfletos na rua de evangelismo, falar o que está escrito no panfleto, explicar o que está escrito ali no panfleto, falar do reino de Deus. Mas evangelizar não é somente isso. Entregar a marmita, visitar os idosos, entregar produtos de higiene, alimentos, entregar um panfleto na rua. Evangelizar é se importar com as pessoas que estão ali naquele lugar. Evangelizar é se importar com aquela pessoa que está ali na rua. Evangelizar é relacionamento, é estabelecer diálogo, vínculo, até amizade se for preciso. Como foi precioso para Cícera conhecer Maria Alice, né? De lá. Cícera, foi muito precioso para Cícera conhecer Maria Alice. A gente conheceu Dona Maria Alice e conversou um tempão com ela. E a gente descobriu que ela faz crochê. Lá na Vila, ela mora na Vila Vicentina e faz crochê, tem mais de 70 anos. 95 anos, faz crochê sem usar óculos, não precisa nem do óculos. 95 anos. E eu vi umas fotos lá, ela com os atores da Globo assim. Aí eu disse: oxe, a senhora conheceu esses atores aonde? Ela disse: eu era Cicerone da Globo. A Globo me contratava para, quando os atores vinham para cá, eu levava eles para conhecer a cidade, conhecer os pontos turísticos. E a gente conheceu a história da vida dela e conseguiu se relacionar com ela. Isso faz parte do evangelismo. Porque a pessoa vai sentir que a gente está com empatia e com amor verdadeiro por ela. Também não adianta a gente perguntar sem ter amor pela pessoa.
Porque Jesus tinha amor e tem amor por todos nós. Isso é evangelizar. Isso é se entregar no evangelismo. Amém? É conhecer o outro, tentar conhecer o outro profundamente como Jesus conhece a mim e a você. Evangelizar é como o pastor conheceu Jefferson na UPA, descobriu que ele era filho de quem? De seu Jeremias, que a gente tinha conversado e estabelecido um vínculo de amor, de amizade com ele, lá na Vila Vicentina. E Deus coloca o Jefferson lá na UPA, para a gente conversar e falar de Deus para ele também. Veio aqui na igreja algumas vezes. Isso é evangelismo. Não é somente entregar objetos pessoais, comida, mas acima de tudo é amar como Jesus amou e servir como Jesus serviu. Só assim as vidas serão quebrantadas, transformadas, restauradas, através do exemplo de amor de Jesus Cristo, feito e reproduzido por nós. Amém? Amém. Agora, será que a última pergunta, será que nós estamos prontos para receber os frutos do evangelismo? Até agora a gente falou sobre evangelizar, mas será que nós estamos prontos para receber os frutos do evangelismo? Ô diácono, ô irmão, o que é isso? Fruto do evangelismo. Os frutos do evangelismo são as pessoas que vão ser salvas, que vão ser curadas, que vão ser transformadas através do evangelismo, através da palavra de Deus. Será que nós estamos prontos para essas pessoas? E eu quero contar uma história para vocês. Eu conto sempre algumas histórias para ilustrar, né? Mas hoje eu quero contar uma história real. Uma história que aconteceu numa cidade que o pastor conhece muito bem, a Elisângela conhece muito bem, que é Campina Grande. E aconteceu numa pequena igreja, do tamanho dessa igreja. Na época a igreja lá tinha 20 e poucos, 30 e poucos membros, pessoas frequentando aquela igreja. Igrejinha pequenininha no centro da cidade, atrás da rodoviária velha de Campina Grande. E naquela igreja chegou um adolescente de 18 para 19 anos, e aquele adolescente tinha se recém-convertido, tinha começado a frequentar aquela igreja, e quando ele chegou, os pastores que estavam ali, o casal, um pastor que estava ali, foi transferido da igreja e chegou outro pastor. E Tiago vai gostar desse pastor, porque o pastor é mineiro. Eu acho que ele era de Belo Horizonte. O nome dele era Luiz Carlos Rampinelli. E aquele pastor mineiro chega na igreja e ele vê que aquela igreja não evangelizava, não saía para as ruas. E aquele pastor, ele começa a trabalhar com algumas pessoas da igreja, os adolescentes, os jovens, e diz a eles: vamos evangelizar, vamos sair para evangelizar. E faz um treinamento, explica como é o evangelismo, e chama aqueles jovens, e aquele jovem de 18 para 19 anos, que estava ali também, foi junto para evangelizar. Ele conhecia um pouco ainda da palavra, não estava ainda muito forte na fé, mas ele saiu para evangelizar com aquele pastor, e ele aceitou o chamado, e sai com um grupo de evangelismo no bairro, e começa a evangelizar ali os bairros adjacentes, o Zé Pinheiro, o pastor conhece o Zé Pinheiro, ali vizinho do centro, ali perto, começam a sair naqueles bairros, no centro também, e evangelizando, falando de Deus, para os jovens de rua. E o que acontece? Um pequeno grupo de jovens de rua se converte. Quando aquelas pessoas abordaram eles, falaram da igreja, falaram de Deus, eles foram visitar a igreja. Quando eles chegaram na igreja, aquele grupo se converteu e começou a frequentar a igreja. E aí o pastor, recém-chegado, né? Ele viu que a igreja estava crescendo, ficou muito feliz. Só que aconteceu uma coisa. Aqueles jovens que tinham se convertido, que eram do bairro de Zé Pinheiro, de uma parte carente ali do bairro do Zé Pinheiro, eles eram, como é que eu posso dizer?
eles subtraíam as coisas das pessoas nas ruas. Eles roubavam, eles cheiravam cola, eles fumavam maconha, eles tinham uma vida diferente da vida das pessoas daquela pequena igreja. E o que aconteceu quando aquelas pessoas entraram, quando aqueles jovens, a gente chamava até em Campina Grande, eu não sei se aqui chamava isso, mas trombadinha, né? Muitos deles iam até o pastor conhece lá o Playtime, tinha um Playtime na época, eles iam no Playtime, que era onde a pessoa jogava, tinha uns jogos com fichinha assim, e eles assaltavam o pessoal que ia jogar ali no Playtime. Só que eles se converteram, eles mudaram de vida, e eles aceitaram Jesus Cristo e entraram na igreja. Só que o problema foi que quando eles entraram na igreja, as pessoas da igreja começaram a olhar torto para eles. E começaram a incomodar o pastor e dizer: pastor, o que é que esse povo está fazendo aqui na igreja? Como é que pode, hein? Um pessoal crente, servo de Jesus Cristo, convertido e incomodado com os novos convertidos. A liderança daquela igreja não estava pronta para receber essas pessoas. Eles não aceitavam aquela nova configuração que a igreja estava agora. Aquela configuração que se formou depois do evangelismo, depois de que saíram para as ruas. E aí o pastor chamou aquele jovem, né, que ajudou na evangelização, e disse assim: eu queria que você me ajudasse para a gente evangelizar esse grupo. A gente levar a palavra de Deus melhor para eles aprenderem mais sobre a palavra, para a gente orientar eles sobre a Bíblia. Muitos deles eram analfabetos, não sabiam ler ainda. E foi feito um trabalho. E o pastor engajou aquele jovem e outros jovens da igreja para se juntar com aquele grupo e evangelizá-los. E o pastor teve uma ideia, disse: vamos fazer uma peça. E ele procurou uma peça que ele tinha tirado de um filme, ele tinha transcrito aquela peça do filme, adaptou. O Quarto Sábio, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas se puderem assistir, o filme é maravilhoso. É uma ficção cristã, né, de um homem que ele é como se ele fosse um dos sábios. Não tem os três reis, né, que vão procurar Jesus. Ele na ficção ele era como se fosse um desses, e estava procurando também Jesus, só que não encontra, só vai encontrar no fim da vida, quando ele está perto de morrer. A história é muito bonita. E o pastor coloca esses jovens e esses adolescentes, esses recém-convertidos que entraram na igreja para ensaiar essa peça, e eles passaram meses e meses ensaiando para apresentar para a igreja. E eles chamaram as mães, os pais, e aí esses jovens que antes eram das ruas, começaram a ser vistos diferente até pela própria família. A família deles disse: eu não acredito não que meu filho está indo para a igreja não. Como é que pode? E aí, no dia da peça, os pais foram para a igreja para ver. E os pais daqueles jovens que tinham se convertido, eles começaram a chorar, alguns deles se converteram e começaram a frequentar a igreja. E a igreja ficou com mais gente, com mais pessoas. Porque o pastor teve essa visão de engajar todos, mas não foi fácil. Porque mesmo com pais e mães vindo para a igreja, se convertendo, as pessoas daquela igreja ainda não aceitavam aquele povo, aqueles recém-convertidos. A ponto de chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu não aceito não, esse povo está aqui e meu filho, minha filha, criança, adolescente, está sentando perto desse povo. E eu sentar num banco perto de uma pessoa dessa. Eu não aceito. E chegou ao ponto de eles incomodarem os superiores, o pastor presidente superior daquele pastor, e aquele pastor foi tirado daquela igreja. Infelizmente.
pastor foi transferido para outra igreja, porque ele estava evangelizando e trazendo pessoas para dentro da igreja. A liderança não aceitou. E aquele jovem, de 18 para 19 anos, quase desistia de ser crente, quase saiu da igreja. Ele só ficou porque Deus falou ao coração dele. E eu não sei se vocês perceberam, mas aquele jovem era eu. E se, irmãos, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo e fazer tudo de novo, eu faria. Sabe por quê? Muitos daqueles jovens saíram da igreja, sim. Não ficaram, por causa de alguns membros da igreja. Mas muitos deles ficaram. E os que ficaram, casaram, conheceram pessoas dentro da igreja e casaram, se relacionaram com Cristo. Estão até hoje na igreja, não na mesma igreja, eles saíram para outras igrejas. Eu encontrei com um deles. E ele está firme na fé. Ele, a esposa, tem filhos. E hoje ele é policial. Ele é policial na cidade de Campina Grande. Eu encontrei com ele num restaurante lá em Campina Grande. E eu conversando com ele, perguntei pelos outros, né? Pelos meninos. Eu até levei eles na minha casa uma vez. Eu não sei se alguém já assistiu aqui o seriado Stranger Things. Já assistiu, Diego? Stranger Things? Os jovens de Stranger Things, eles jogavam um RPG chamado Dungeons and Dragons. E eu levei eles para minha casa. Quando ninguém da igreja queria eles, eu levei para dentro da minha casa, joguei RPG com eles. Eu lembro até de um deles que dizia assim: não, eu gostei desse personagem aqui do RPG, que ele é ladrão, eu sou assim, não sei o quê. E eu conversei com ele para ele mudar de vida, pensar diferente. E ele disse que gostava mesmo de fazer coisa ruim. E ele se converteu. E esse menino que é policial, eu conversando com ele no restaurante, perguntei pelos outros, ele disse: tem uns que estão numa igreja, outros estão noutra igreja. Mas a maioria, eles voltaram a fazer o que faziam. E eu já aprendi alguns deles. Quando me chamaram para a ocorrência, que a gente pegou e capturou, eram os meus amigos. E dentro da viatura, ele disse que evangelizava eles ainda. Ele dizia: rapaz, tu não lembra do tempo não? Que Deus chamou a gente para a igreja. A gente foi para a igreja. E hoje está firme na fé. Ele e alguns. Como diz a palavra, quando a gente semeia, uma parte pode cair na beira do caminho, pode secar, pode murchar, mas tem parte das sementes que vai produzir a 30, 60, a 100 por 1. Mas para que isso aconteça,
Nós não podemos agir como Tiago e João. Para que isso aconteça, para que a palavra seja pregada com eficácia e gere frutos verdadeiros, a gente tem que estar preparado para receber as pessoas que vão ser evangelizadas. A gente tem que estar preparado para receber pessoas bêbadas, pessoas drogadas, pessoas que não são do mesmo jeito que nós somos aqui hoje. Se o nosso coração não for o coração de Cristo, de como Cristo chegou até Bartimeu e ficou ali do lado dele e perguntou: o que você quer que eu faça? Se a gente não pensar do modo de Jesus, não adianta entregar folheto, não adianta falar de Jesus, não adianta entregar comida, não adianta entregar itens de higiene, se nós não agirmos e vivermos como Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso evangelismo. Um evangelismo que enxerga que as pessoas, sim, estão numa vida errada, numa vida que é a vida que esse mundo ensina, mas que precisam de transformação e de salvação. Que nós possamos evangelizar como o nosso Senhor ensinou, atentos para a vida das pessoas, atentos para as necessidades das pessoas, sabendo que elas precisam de Deus, de Jesus Cristo, e precisam que nós sejamos exemplo de Cristo ao lado delas, junto com elas. Amém? Pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, acho que Cícera vai se lembrar que uma das nossas últimas ações sociais tinha um rapazinho de boné, Cícera. Cícera está aqui atrás de mim, né? Tu lembra de um jovenzinho que perguntou teu nome e você disse: converse com o pastor? Não sei se tu vai lembrar disso. Aquele rapaz, meus irmãos, ele pediu uma marmita. Ele nem ia ser atendido, acho que era outra pessoa. E aquele rapaz, ele me disse que aos 9 anos de idade, a mãe dele morreu nos braços dele. E por não ter tido o apoio do seu pai, ele acabou caindo no lar do garoto aqui em João Pessoa. Ele se envolveu com drogas, com álcool e foi detido, porque menores de 18 anos são detidos por situações análogas ao crime. Então, aquele jovem de, acho que 21 anos, ele já havia passado, aos 18 anos ele foi preso mesmo, cumpriu pena e estava recém-liberto do presídio. E eu comecei a conversar com aquele rapaz, percebi que ele não estava muito normal, ele deveria ter consumido algum tipo de droga, se lícita ou ilícita, eu não sei. Mas eu perguntei para aquele rapaz por que é que ele havia entrado nesse mundo. E ele disse: com meus 9 anos, pastor, a minha mãe morrendo nos meus braços, e ela disse: você vai ter que ser o homem da casa.
mas ele só tinha 9 anos. O pai dele, eu perguntei: seu pai lhe deu um abraço quando sua mãe morreu? E ele disse: não, pastor. Eu me lembrei, Diácono Davidson. Eu perguntei para aquele rapaz, meus irmãos: eu posso dar o abraço que seu pai não lhe deu? E aquela pergunta, meus irmãos, quem estava lá no dia, acho que vai se recordar. Aquele rapaz, ele me deu um abraço tão apertado. E ele já tinha 2 filhos. E a pergunta que eu deixei na mente e no coração dele foi o seguinte: você tem 2 filhos. Se um dia, ele era um casal, eu disse: e se um dia o seu filho, o menino, o mais novo, e se ele perguntar para você: papai, aonde é que o senhor estava de vez em quando o senhor sumia? E eu disse a ele: você vai ficar sem resposta. E naquele dia, meus irmãos, Flaviano, eu lhe disse isso recentemente: Jair, um dia eu espero que você possa dizer isso para Jonas: meu filho, seja um homem como seu pai é. E eu disse isso para aquele jovem. Ele disse: você vai ter um dia, eu espero em nome de Jesus, que você possa dizer para o seu filho: seja um homem como o seu pai é. Mas sabe por que eu descobri tudo isso? Porque eu não observei aquele jovem com preconceitos. Eu simplesmente vejo um ser humano que precisa tanto da graça e da misericórdia de Deus quanto eu e vocês. Evangelismo na prática é isso, é se importar com o outro. E eu peço a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, que comece a chegar pessoas aqui na igreja tão adoecidos quanto eu adentrei pelas portas de uma igreja pela primeira vez. Eu precisava tanto de Jesus quanto as pessoas que entram por essas portas precisam, como vocês precisam. É por isso que eu insisto tanto, e às vezes eu fico até repetitivo. Continuem convidando pessoas para que escutem um testemunho como esse aqui que foi relatado essa noite. Porque assim como Deus mudou a vida de Davidson Mangueira, hoje para nós, Diácono Davidson, um dia ele mudou a vida de Luciano Dantas, mudou a vida de Elisângela Dantas, mudou a vida de Mariedson Araújo, mudou a vida de tantas pessoas. E esse compromisso precisa ser meu e seu. Amém, meus irmãos? Antes que nós passemos para o momento do